Boa noite. A Lila olhou para a Thalita e para mim lá do outro ladinho hoje, ela falou, ué, o que vocês estão fazendo aí, né? Olha, é diferente, viu? Parece até uma igreja diferente, que a gente ouve e canta, né, quando a gente está de um lado ou de outro. Não podemos ser só de um canto, né? Queria experimentar esse canto desses irmãos aqui um pouquinho, ó. Coisa boa, né, gente? Coisa boa demais, aquilo que o Senhor vai fazendo nas nossas vidas. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar contigo, peça ao Senhor para não me atrapalhar na condução e na proclamação da palavra dEle, antes pela graça dEle me usar. Peça que nada também te atrapalhe, peça ao Senhor que consigamos ouvi-lo. Senhor, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. São tantas as agitações, são tantas as inquietações dentro do nosso ser, são tantas as nossas vontades, há tanta bagunça nos nossos sentimentos. Senhor, é tão difícil lidar com a realidade daquilo que é viver, ó Deus, a parte da Tua palavra, a parte do Senhor. É exatamente por isso que nós te pedimos, ó Deus, invada-nos com quem Tu és, com a verdade da Tua palavra. Revela um pouco mais de quem o Senhor é para nós. Por favor, ó Deus, permita que conheçamos mais de Ti e que ao vermos quem o Senhor é, possamos ter as nossas vidas também moldadas à semelhança de quem o Senhor é. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a minha voz, que o meu corpo seja usado para transmitir a verdade da Tua palavra e que cada um de nós saiamos daqui curados, restaurados, levantados, fortalecidos, exortados, como o Senhor quer fazer conosco, como o Senhor já fez conosco através do louvor e da comunhão. Continua fazendo, continua operando agora também, em nome de Jesus. Amém, amém. Nesse final de semana, Deus me desafiou a falar com a juventude da nossa igreja sobre um tema que não é nada confortável. Aliás, é bem desconfortável, é bem desafiador. E até uma pessoa ontem me procurou e perguntou o quanto eu estava bem ou não estava bem, porque uma palavra bem incisiva na sexta e no sábado, mas está na palavra e não tem muito o que fazer, e aí a gente precisa proclamar a parte de cada uma das verdades da palavra. E ontem eu coloquei um papelzinho no meio da Bíblia, e aí eu falei, tem algumas coisas que a gente não gosta da palavra de Deus, e aí eu rasguei o papel e joguei. Então para quem estava para lá não conseguia perceber que eu não rasguei a Bíblia, que eu rasguei um papel, um rascunho que tinha no meio. Mas é isso que a gente gosta de fazer. E eu vou começar lendo apenas 3 versículos que foram lidos nesse final de semana para a nossa juventude, porque a história é a história do povo de Israel no Antigo Testamento e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando nessa série, que chegou o tempo de reconstrução nas nossas vidas. Preste atenção, não precisa abrir a sua Bíblia, não é o texto ao qual nós vamos estudar, é o mesmo contexto histórico, parte desse contexto, mas é só algo que nós precisamos estar atentos. Aqui no livro de Jeremias, Deus levanta o profeta para denunciar o pecado da nação de Israel, o pecado do povo. Mas não o pecado acidental, tá? Todos nós pecamos acidentalmente, mas existem aqueles pecados que decididamente a gente fica cometendo e a gente se mantém. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel, virando as costas para Deus em algumas áreas ou em muitas áreas e decididamente não estavam caminhando segundo a vontade de Deus. O profeta Jeremias então é levantado por Deus para anunciar algo que o Senhor queria falar para o seu povo. Isso se discorre ao longo do livro de Jeremias inteiro, como também vemos muitas coisas no livro de Neemias. Mas aqui o profeta começa a denunciar e vai indo até a metade mais ou menos do livro, denunciando os pecados de forma assustadora. Lá no versículo 11, 12 e 13, eu vou ler um resumo desses versos aqui do capítulo 2, diz assim: alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, como pode substituí-los assim? Com esses deuses inúteis? Espante-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas. Versículo 19, parte dele. Compreenda e veja como é amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano,
o Senhor dos Exércitos. 20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Palavras fortes de Deus falando para a nação de Israel. Aí quando vai um pouquinho mais para frente, lá no versículo 23, metade do versículo 23, reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. E aí o versículo 27, parte dele, volte-se para mim, e não as costas, mas sim o rosto. E aí então Deus vai fazendo esse convite de reconsiderar, de considerar, de se voltar para Ele. Quando chega lá no capítulo 18, ou a partir do capítulo 18, no livro de Jeremias, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra à comunidade de Israel. Hoje, a comunidade PIB de Piracicaba. Será que eu não posso agir com vocês da mesma forma que fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como vaso, como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó comunidade PIB de Piracicaba. A palavra primeiro é uma denúncia assustadora, desesperadora, de pecado e de decisão do povo de Israel de viver desobediente. Fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer, viver virado as costas para Deus. De novo, não é um momento, pecados acidentais, as lutas diárias que a gente tem, mas são aquelas decisões, sabe aqueles cantinhos? Quem aqui tem algum quartinho ou algum armário de bagunça dentro de casa? Literalmente. Muitos de nós, né? Aquele cantinho, aquele armário que você não quer que ninguém veja, né? Não, ali é o nosso cantinho. É uma pena que a gente também tem isso nas nossas vidas às vezes. Existem alguns quartinhos, existem alguns armários bagunçados, sujos, nojentos, como nessa expressão do profeta Jeremias ao povo de Deus. Às vezes nós estamos em alguns vales, às vezes debaixo de algumas árvores verdejantes, ou seja, em lugares maravilhosos criados pelo Senhor, mas nós estamos nos prostituindo com deuses falsos, com mentiras, com caminhos de ilusão e de desgraça. E é exatamente nesse contexto que vem essa palavra para mim e para você, do profeta falando o quê? O profeta nos chamando para reconstrução em Neemias. Mas em Jeremias, o profeta mostrando que Deus é capaz de pegar destroços de um vaso quebrado e refazer em um belo vaso de valor e tudo mais. Então, a juventude foi desafiada com essa palavra, mas nós também. Porque não fará sentido nenhum nós lermos parte do capítulo 2 de Neemias, se nós não entendemos qual era a situação do povo. O povo estava vivendo em situação de destroços, desvalorização, sofrimento, o caos estava espalhado sobre a vida do povo de Deus, consequente de uma desobediência ao Senhor, consequente de quartinhos de bagunça decidido dentro de suas próprias vidas, alojando o pecado, alojando desobediência. E aí a palavra de Deus, antes de chegarmos no capítulo de hoje, te encoraje a olharmos para nós e verificarmos em nossas vidas quais são os cantos aonde nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Deus denuncia o pecado é grave. O texto, se você lê-lo todo em Jeremias, você vai ver Deus falando sobre a disciplina dele, sobre o castigo dele, sobre a espada dele no seu povo que estava em desobediência, mas sempre convidando o povo a reconsiderar. Como nós vemos aqui em Neemias, um povo sofrendo, Deus levanta um homem de Deus para se levantar em favor da nação, que reconheceu o pecado, como nós já aprendemos aqui em outras mensagens, que pediu perdão ao Senhor, e então Deus chama para uma reconstrução. Como está a sua vida? Será que a sua vida está toda com destroços, precisando dar uma melhorada, precisando dar uma alinhada? Será que a minha vida e a sua vida tem áreas que ao olhar facilmente você e outros percebem que não está seguro, não está protegido pelas muralhas que protegiam a cidade? Deus deseja reconstruir, e é para isso que Deus chamou Neemias, é para isso que Deus nos chamou.
reconstrução na sua vida, reconstrução na sua família, reconstrução na igreja, reconstrução na sociedade. Nós já estudamos outros textos bíblicos, mas hoje nós vamos ficar com o capítulo 2, versículo 11 ao versículo 20, tá bom? Abram ou acessem aí comigo, por favor, e nós vamos à leitura da palavra de Deus, que nos chama um tempo de restauração, usando as estratégias certas. Aqui não são apenas estratégias administrativas, apesar que também, mas as estratégias do Senhor em uma reconstrução, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, de lazer, enfim, cada canto, cada área das nossas vidas, Deus nos chamando, amém? Neemias capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 20, me acompanhe, por favor. Todos estão aí? Não terá projeção, então acesse aí. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta no vale, na direção da fonte do dragão e da porta de esterco. Examinando o muro de Jerusalém, me perdi, vou voltar. De noite saí da porta do vale da direção, da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido e o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Eu respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. De novo, mais um texto de caos, mais um texto onde, ao olhar para a situação, não é tão encorajador assim. Quantos de nós, ao olharmos para os nossos quartinhos ou armários de bagunça da nossa própria vida particular ou familiar, nós encontramos isso, exatamente como o povo de Israel, exatamente como estava vivendo a realidade dos nossos irmãos. Mas o que Deus fez na vida de Neemias, o que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas, que são estratégias de Deus para a reconstrução, que iria dar de novo segurança para o povo de Israel, que de novo daria não apenas segurança, mas como nós já conversamos, também uma condição de vida adequada e saudável. Se eles estão protegidos, eles têm comida, eles têm trabalho, eles têm uma vida sadia, saudável, segurança, mas sem a proteção, aquilo que é mais importante na vida se desfaz. Sem a obediência a Deus. E quando viramos as costas para Deus também é assim. Essa era a situação do povo de Israel, no meio do caos, no meio da consequência dos seus pecados. Mas um Deus de graça e misericórdia, chamando de novo e de novo. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer para vocês está ali nos primeiros versos, do versículo 11 até o versículo 16, que nos chama a atenção à importância da cautela, da astúcia. É muito importante que a gente
olhe para as circunstâncias e nós percebamos aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus tem para a gente. Quantos de nós, não são poucas as vezes, que por causa da bagunça emocional que está dentro do nosso coração, por causa de alguns destroços que vão acontecendo na nossa vida, a gente quer resolver, a gente quer se livrar daquela dor, a gente quer se livrar daquele incômodo, a gente quer resolver, a gente quer viver algo novo, e a gente sai na emoção. E a gente acha que com as próprias mãos, com os próprios recursos, nós podemos realizar, resolver. Mas Deus, em sua graça, deu toda a capacitação para Neemias, que em todo tempo buscou a Deus em oração, em todo tempo dependeu de Deus, em todo tempo reconheceu a Deus. Será que hoje, quando Deus te chama a reconstruir a sua vida, talvez algum relacionamento, talvez alguns relacionamentos, você olha para você mesmo e tenta buscar sabedoria com as suas próprias forças? Ou você para avaliar, reconhece tudo o que está acontecendo, percebe a situação, apresenta-se diante de Deus, e com a sabedoria de Deus você vai lidando com essas situações. De onde veio essa sabedoria na vida de Neemias? Deus nos ensina a buscar sabedoria. Aprendemos isso em diversos livros da Bíblia. Aprendemos isso em Tiago, que nós podemos pedir sabedoria, e Deus nos dará. Qual é a guerra, qual é a batalha, quais são as bagunças que Deus está querendo colocar ordem na minha vida e na sua vida? Quais são os destroços, quais são os cantos desajustados da sua vida, que Deus quer colocar ordem, para que você volte a desfrutar da vida, para que você volte a desfrutar de paz, para que você volte a desfrutar de alegria, ou então para que você experimente a paz e a alegria que talvez você nunca experimentou? Qual é? Será que nós temos sido dependentes do Senhor? Ou as nossas emoções, as nossas dores, as nossas frustrações, o nosso ímpeto, faz com que a gente tente resolver na nossa força, nas nossas emoções, e nós saímos atropelando tudo. Jesus, quando enviou os discípulos para pregarem, para proclamarem a palavra de Deus, Jesus os alertou sobre o perigo de viver a vida no mundo em que nós vivemos. E Jesus deu um conselho que parece até contraditório, simples e ao mesmo tempo profundo. O que ele disse? Sejam simples como alguém sabe? Como a pomba. E astutos como a serpente. Espera aí. É para eu ser simples como a pomba, é para eu ser astuto como a serpente? As duas coisas. Vocês percebem a graça de Deus na vida de Neemias, chamando Neemias a ser sábio? Neemias, ele não chega diante da situação e sai falando para todo mundo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Neemias age com prudência, avalia tudo que estava acontecendo, avalia a situação dos destroços, vai avaliando as pessoas que Deus está dando para o trabalho, e então com sabedoria, com prudência, depois de avaliar, primeiro ele não falou nada para ninguém, ele não chegou com toda a tropa, com todos os materiais, vamos lá, vamos reconstruir esse negócio aqui, mas ele foi avaliando, ele foi percebendo, ele foi dependendo de Deus, e então depois ele compartilhou na hora certa, com as pessoas certas. Qual canto, qual área da minha vida? Eu não tenho como te dizer que Deus está te chamando a ser mais prudente, mais astuto. Na minha vida eu sei, algumas. Enquanto eu li e reli esse texto e tinha que pregar essa palavra, ficou passando filmes e filmes na minha mente. Quantas áreas eu preciso estar atento? E agora, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Quais são as áreas que você pode ser mais dependente de Deus, ser mais cauteloso, ter mais astúcia, mais sabedoria, agir com simplicidade como uma pomba, mas ao mesmo tempo como astúcia de uma serpente? Precisamos ser cautelosos, precisamos ser prudentes, dependentes de Deus. Lutaremos as nossas guerras e venceremos as nossas guerras do jeito que Deus nos chamou para vencer. E aí, qual é a sua guerra? Qual a sua batalha? Qual é a sua reconstrução? Seja dependente do Senhor. Seja sábio, vai devagar, com cautela, com astúcia, nesse canto, nessa área. Dependa mais do Senhor, espere mais, observe mais a situação. Enquanto você observa, ore mais. Peça para o Senhor te dar discernimento. Então nós vamos vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. E nós vamos deixando o Senhor reconstruir aquilo que Ele quer reconstruir em nós e através de nós. Também há um outro conselho da palavra de Deus, a usarmos as estratégias certas de Deus, a olharmos para a vida de Neemias e para a obra de Deus na vida de Neemias e através da vida de Neemias na reconstrução dos muros de proteção de Jerusalém e de todo o repercutir disso na vida dele. Reconhecimento e admissão.
O versículo 17, ele resume isso, mas o texto todo nos ensina isso. Diz assim: então ele disse, venham, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Será que a porção da palavra de Deus chega para mim e para você hoje, em algum canto da sua vida que você se encontra humilhado, que você se encontra frustrado com você mesmo, humilhado diante de Satanás, humilhado diante da história, dos escombros? Deus me chama a reconhecer a situação. A gente pode tentar ser escapista, né? E aí então eu faço de conta que não está acontecendo nada, eu faço de conta que está tudo bem, eu ignoro a dor, eu ignoro a realidade, eu ignoro a ruína, eu ignoro que não há mais muros. E então o que eu faço? Eu vou caminhando, como se não houvesse mal, como se não houvesse pecado, como se eu não estivesse num caminho terrível, como se as coisas não estivessem ruins. Não, Neemias observa a situação, ele não apenas observa, mas ele faz esse alarde. Olha só a situação que a gente está. Vocês perceberam a situação que nós estamos? Vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir. Deus vai começar a reconstruir aquilo que Ele precisa reconstruir em nós. Quando primeiro nós pararmos de tentar escapar da dor, do desconforto. Às vezes a gente escapa da dor e do desconforto na Netflix, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Snapchat, ou sei lá quais outras mídias sociais e recursos. Às vezes a gente precisa anestesiar a nossa dor, nos refugiando no comer demais, ou no comer errado, ou no comer de menos, no fazer muito exercício, ou não fazer exercício nenhum, no não falar nada, no se isolar, ou no falar demais. Todos esses recursos podem até ser lícitos em determinadas questões, aqui e ali, mas quando eles se tornam o nosso Deus, aquilo que foi denunciado pelo profeta Jeremias, quando nós levantamos e colocamos coisas e pessoas que na verdade não são deuses, mas nós colocamos em nossas vidas como se fossem deuses, quando nós não admitimos a nossa dor, quando nós não enfrentamos a nossa dor, quando nós não enfrentamos a situação da ruína, e nos apresentamos diante de Deus como instrumentos que Ele pode usar para a reconstrução, nós vamos continuar nos destroços. É necessário reconhecimento e admissão da situação. Às vezes a situação é humilhante, às vezes a situação é desconfortável, às vezes a situação é assustadora, mas é quando nós reconhecemos, quando nós admitimos, que nós olhamos para a situação e agora? Mas aí o Espírito Santo de Deus nos lembra, é agora que Deus pode revelar o seu poder, é agora que Deus pode deixar mais claro, que foi Ele que fez, apesar de você, apesar de mim. Porque quanto maior os destroços, quanto maior a ruína, quanto mais impossível é a situação, mais nítido, mais claro, veremos a glória e o poder de Deus agindo e transformando e reconstruindo cada canto e cada área das nossas vidas. Será que em alguma área da sua vida você tem buscado essa prática de anestesiar a sua dor em algo lícito que se torna um falso Deus? Porque você tem buscado isso de forma intensa demais? Será que há áreas na sua vida, na minha vida, que a gente faz isso de forma lícita, trocando isso por falsos deuses? Ou será que existem pecados nas nossas vidas que nós estamos instalando e nós estamos criando quartinhos de bagunça dentro da nossa vida, dentro do nosso viver pessoal, relacional, familiar, igreja, sociedade, que estão ali guardados, e por estarem ali guardados a gente não reconhece, a gente não abre a porta? Você viu o que o profeta disse? Os muros estão caídos, as portas, os portões, está tudo destruído. E aí então, o que ele fala? Ó céus, ó vida. Não! Ele fala, olha a situação, vamos reconstruir. Porque o Deus de toda a graça é capaz de reconstruir aonde eu e você não podemos. Mas quando Ele nos chama a reconstruir, quando Ele chama a mudar o seu coração, a sua mente, a sua história, a minha história, a sua vida, Ele pode, Ele faz. Mas é necessário reconhecimento. Você tem admitido os seus pecados? Eu tenho admitido os meus pecados? Ou nós estamos nos esforçando em gastar mais energias em olhar para o pecado do outro, em olhar para a ruína do outro, do que para a nossa própria? É lindo olhar para a vida de Neemias. Porque quando Neemias olhava para a igreja, o povo de Deus, o povo de Israel, e Neemias enxergava a situação de ruína,
Neemias não estava nessa situação. Ele estava confortável, com um trabalho muito seguro, vivendo junto com o rei, comendo do bom e do melhor, vivendo confortavelmente. Mas ele então sabe da ruína, se coloca nas mãos de Deus, ora por toda essa situação. E o que Neemias faz aqui? Em todo tempo ele olha para a situação e ele diz: olha a situação que nós estamos. Não olha a situação que está fulano, não olha a situação que está outro. Mas eu e você somos tentados toda hora, todo tempo, a olhar para a situação e não nos colocarmos juntos. Mas o Deus de toda graça, de misericórdia e amor, que nos chama para si, nos chama a reconhecer e admitir a situação que nós estamos. Talvez como casal, talvez como família, talvez como igreja, talvez como ministério, talvez com alguns núcleos de relacionamentos. E então juntos o Senhor nos convida a nos apresentarmos diante dele. Não se esqueça do final do versículo 17. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Deus não nos fez para ficarmos destruídos, humilhados. Às vezes a gente precisa ser humilhado, sim. A soberba nos leva, né? Soberbo, orgulho, procede à queda. E o próprio Deus faz isso nas nossas vidas. Mas não para que fiquemos lá, para que possamos ver quem somos. E enquanto vemos quem somos e nos vemos no meio dos cacos e dos escombros, podemos olhar para Deus e ver a grandeza do amor, a grandeza da graça, a grandeza do poder que nos levanta e nos transforma. Mas não precisamos ficar nessa situação. Será que a palavra de Deus chegou para você hoje, em algum canto da sua vida, que você sabe que você precisa sair, você precisa mudar? Será que isso chegou para mim em alguma área? Será que o Espírito Santo está batendo latente aí, no seu coração, no meu coração, para que a gente possa abrir a porta desse quartinho bagunçado, para que a gente possa dar acesso a Deus, para que a gente possa reconhecer as feiuras desses cantos e dessas áreas que nós não temos vivido como Deus nos chamou para viver? Abra a porta, deixa o Senhor entrar, deixa a luz da palavra de Deus brilhar. Não tenha medo de admitir, não tenha medo de reconhecer. A graça de Deus é maior do que o meu e o seu pecar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Adão nos representou no pecado, Cristo nos representa como aquele que tomou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, toda a nossa humilhação. Ele levou sobre si toda a nossa condenação e nos levanta, nos restaura. E Ele pode fazer essa obra em nós, que nós possamos dar acesso ao Senhor. Um outro conselho da palavra de Deus, olhando para a vida de Neemias e olhando para a ação de Deus, através da vida de Neemias, na vida do povo de Deus, é olhar para quem Deus é, o que Ele já fez e o que Ele está fazendo. Quando os problemas surgem, quando as situações vão ficando numa situação desesperadora, a gente tende a olhar somente para a dor, somente para isso. A gente esquece que a vida não se limita a isso, que a vida existe em outras partes. Os muros estão destruídos, mas olha, o templo já foi reconstruído. Não, mas eu só consigo ver que os muros estão caídos. Não, a gente pode olhar tudo aquilo que Deus está fazendo. A gente pode permitir que Deus abra os nossos olhos, porque o Deus que reconstruiu tantas áreas nas nossas vidas é capaz também de colocar ordem naquilo que precisa ser colocado ordem. É verdade, quando eu preciso admitir a minha situação, ou a situação que eu estou vivendo, ou que eu estou envolvido, ou das pessoas que estão envolvidas comigo, eu tendo a ficar paralisado. Mas quando eu olho para o final do versículo 17, eu sou convidado, você é convidado a irmos à reconstrução com aquele que opera em nós e através de nós. Mas para isso é necessário olhar para Deus. O versículo 18 vai falando isso de uma forma clara para mim e para você, nos chamando. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e como rei, vou ler novamente. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Nós já lemos, nós já estudamos. Se você perdeu, dá uma olhadinha no YouTube. As outras mensagens estão lá para ficar a sequência na sua mente. Era uma situação de completa impossibilidade. Era uma situação onde jamais um servo do rei poderia fazer um pedido para o rei ou sequer demonstrar tristeza diante do rei. E aí quando o rei pergunta, ele é abusado. E então ele diz a situação, e aí se o rei pergunta ali como resolver isso, ele vai pedindo e pedindo mais coisas, até que então ele tem os recursos todos para a reconstrução. Nós estamos diante de um Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não há limite para a graça de Deus, para o poder de Deus.
Neemias estava diante de um rei humano, mas ele clamou aquele rei na dependência do Senhor em oração. E o texto claramente nos diz isso. Porque ele sabia que quem controla o coração daquele rei, quem controla aquelas situações é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Inclusive a bagunça do seu coração, inclusive a pecaminosidade do meio do seu coração, inclusive todas as nossas impossibilidades. Deus pode agir. Mas para isso eu e você precisamos olhar para quem Deus é. Porque senão a situação nos paralisa. A gente fica tão humilhado e com tanta vergonha que a gente tenta se esconder. A gente tenta atacar, porque se eu atacar, eu desfoco. Se eu me esconder, eu acho que não está tão ruim assim. Mas Deus olha para nós e fala, está tudo bem. Mostra essa feiura toda, encara essa feiura toda. Mas olha para mim, porque eu agi no passado, eu tenho agido no presente, e eu vou continuar agindo no futuro. Esse é o Deus de toda a graça, que me chama, te chama, a fazer a obra. Nós não podemos sair aqui, nessa noite, ou dessa série de mensagens, quando ela acabar, achando que essa obra tem a ver com você, tem a ver comigo, porque essa obra tem a ver com Deus que te ama, o Deus que rompeu a história, e nos encontrou, te encontrou, morreu a sua morte, ressuscitou, está vivo, e porque cremos nesse Deus que está vivo, nós podemos olhar para Ele, para aquilo que Ele já fez, para aquilo que Ele tem feito, e para aquilo que Ele vai fazer. Os versículos 19 e 20 vai convidando a gente a enfrentar algumas coisas muito importantes que vão acontecer na nossa caminhada. O pecado vai bater de novo. Deixa eu entrar, eu vou te dar um alívio gostoso rapidinho. Come um pouquinho mais, assiste só mais um. Ignora a dor, ignora a esposa, ignora o filho, ignora o esposo, ignora o patrão. Mas é só uma roubadinha, mas é só uma mentirinha. Vai ser mais fácil, vai ser mais suave, vai ser mais agradável. Mas é só mais um pouquinho. E o pecado vai batendo. Tentando destruir, tentando nos enganar. Porque o diabo vai tentar destruir aqueles que estão no Senhor. Aqueles que já estão com Ele, Ele não está tão preocupado assim. Mas nós precisamos saber que as situações, as oposições, os desconfortos, os problemas surgirão. Eu acho que os maiores começam aqui na nossa própria cabeça. A gente conosco mesmo, a gente lutando com a verdade da palavra de Deus e com Deus, com o diabo, com o outro, com os outros. A oposição surgiu, o texto já foi lido, depois você pode ler de novo, versículos 19 e 20. Mas havia ali oposições, pessoas que estavam ali para desconsiderar. Imagina, mas nunca aconteceu isso na história do povo de Israel. Eu não lembro o povo de Israel fazendo algo assim. O que você está achando que você é, Neemias? O que você está achando que você é, fulano? Fulano, não tem jeito. E eu sei que você sabe que o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa hora. Que você sabe que você acha que não tem jeito para você, para aquela situação, para aquela outra situação, para essa pessoa, para estas pessoas. E é exatamente a voz do diabo que diz no meu coração e no seu coração essas mentiras. Mas quando nós enfrentamos as oposições confiando em Deus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja, porque os recursos são dele. E quando o pecado bater, nós podemos responder com a verdade da palavra de Deus, com o recurso da palavra de Deus. Não foi isso que Eva começou a fazer quando Satanás começou a tentá-la lá no Jardim do Éden? Mas, olha, o fruto é bom, é agradável, é bonito, é desejável. E assim aparece o pecado, assim aparece a mentira, assim aparece o inimigo, assim aparecem as oposições. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos saber que haverá oposições o tempo todo. Sempre vai ter algo e alguém dentro de você mesmo, você com você, o inimigo, pessoas, circunstâncias. Mas é exatamente nesse contexto que o Deus de toda graça me convida a olhar para Ele. Para quem nós temos olhado? Não, comecei na igreja, voltei, e a primeira coisa que falaram, sumido, hein? Até que enfim voltou. Aí pronto, essa palavra já te desestimula, você não volta mais para Cristo, para a igreja de Jesus. Quantas coisas acontecem dentro de casa, aquele dia que você acorda, ora, lê a Bíblia, canta louvores ao Senhor e sai cheio do Espírito Santo de Deus. De repente, seu filho faz alguma coisa, seu esposo faz alguma coisa, e tudo parece desestruturar. Ou lá no seu ambiente de trabalho, mas está vendo? Não dá, não tem jeito. Gente, oposição sempre haverá.
Sempre vai ter oposição, sempre vai ter inimigos. Às vezes o nosso próprio coração, se você abrir os Salmos, e você ler os Salmos de forma orante, você pode orar ali os inimigos sendo você mesmo. Faça esse exercício. Abra os Salmos. Vai escolhendo alguns salmos ali, vai lendo aquele salmo, e toda vez que a palavra inimigo estiver ali, você pensa o seu inimigo, a sua fraqueza. Você pensa o seu inimigo, o seu pecado, a sua tentação, o seu egoísmo, seu orgulho, sua altivez. E você vai ver que nós temos inimigos, nós temos oposições o tempo todo. Mas quando nós confiamos no Senhor, e quando nós vamos à luta para que o Senhor reconstrua, Ele vai continuar reconstruindo. Ele vai continuar a reconstrução. Qual é a sua maior luta hoje, meu irmão? Qual é o canto, a área da sua vida que hoje você anseia por reconstrução, anseia por restauração? O Deus de toda a graça, com poder ilimitado, fala para mim e para você, de que Ele denuncia o nosso pecado. Que é necessário olhar e ver aonde os nossos pecados nos levam. Que muitas vezes Ele nos disciplina, que muitas vezes Ele nos corrige. O povo de Israel tinham perdido a sua terra, as muralhas estavam destruídas, o templo estava destruído um pouco antes da história de Neemias. Tudo havia sido destruído, porque o povo virou as costas para Deus em pecado. Jeremias, eu já li aqui alguns versículos mostrando a mesma verdade. Mas o Deus de toda a graça, insistentemente nos convida ao quê? A considerar, a olhar a situação, a encarar a realidade e se voltar para Ele. Que com os recursos de sabedoria, dependência, prudência, graça, obediência, Ele pode restaurar. De todos esses recursos, que não pode faltar em nenhum momento, é obediência. É obedecendo ao Senhor, é amando ao Senhor, é tendo Deus como nosso refúgio, não escapismo, não anestésicos para tirar a nossa dor, seja qual tipo de anestésico ilícito ou lícito, mas o Senhor. Obediência, dependência, é que nós seremos reconstruídos. E agora, para resumir aí algumas coisas que nós conversamos sobre esses conselhos, Deus nos fortalece para a batalha ensinando-nos algumas coisas bem importantes que esse texto traz para a gente. Ensinando-nos a confiar nele, a sermos cautelosos, a fazermos um bom diagnóstico antes de agir. Você percebeu isso na vida de Neemias de forma clara? A dispor-nos para a batalha, a encontrarmos forças, capacidades e recursos no Senhor. Neemias olhou para cada detalhe e então diante de cada situação, ele foi à presença de Deus e encontrou a força que ele precisava em Deus. Não no impulso, não no achismo, não no diagnóstico apressado, mas com paciência, com cautela. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. É por meio da palavra de Deus, é por meio de ler a palavra de Deus, é por meio de estudar a palavra de Deus, é por meio de se alimentar da palavra de Deus, que eu e você vamos encontrar discernimento para a reconstrução de nossas vidas. Para a reconstrução dos muros que protegiam alguma área da nossa vida estão destruídas. Seja quais áreas forem. É por meio de buscar a palavra de Deus, que penetra no fundo do nosso coração e revela as nossas intenções, que achamos ser boas, mas às vezes são maus. Que às vezes achamos ser dignas, mas são indignas. Que às vezes achamos ser lícitas, mas são ilícitas. É por meio da palavra de Deus, é por meio de ler a palavra de Deus, é por meio de conhecer a palavra de Deus, é por meio do poder de Deus através da palavra de Deus. São essas as ferramentas que Deus vai enchendo a minha vida e a sua vida. Jesus venceu a maior batalha de todas por nós. Aquela que eu não poderia vencer. Aquela que você não poderia vencer. Neles fomos reconciliados com Deus. Quando lemos Romanos capítulo 3, capítulo 6, quando lemos Romanos capítulo 10, essas verdades ficam claras. Deus, através de Cristo, rompeu a história. Para aquele que nele crer, aquele que colocar nele a confiança, pudesse ser perdoado, pudesse ser restaurado, pudesse ser reconciliado com Deus. Através da nossa reconciliação com Deus, todas as outras coisas vão sendo reconciliadas, restauradas e reconstruídas. Como está o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo? Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já reconheceu a sua situação de pecado e voltou-se para Ele em arrependimento, como Romanos 3:23 nos ensina? Esse é o convite, essa é a oportunidade de Deus para nós. Olha o que Romanos 8, versículo 37 em diante diz para nós. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entregue ao Senhor os seus temores. Entregue ao Senhor a sua dor. Entregue ao Senhor a sua angústia, entregue ao Senhor a sua batalha, entregue ao Senhor os seus inimigos, ainda que você seja o pior de todos eles. Entregue ao Senhor todos os seus sentimentos, entregue ao Senhor todas as suas afeições. Busque sabedoria, busque palavra, busque dependência. Permita que o Senhor lute essa batalha por você com os recursos da palavra de Deus, os recursos certos do Senhor. 1 Coríntios 15, 7. Mas a graça de Deus é que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa de Deus para mim e para você. João 2, 19, Jesus respondeu, novamente, olha o que Jesus diz, preste atenção. Jesus respondeu e disse, derribei este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus estava dizendo e as pessoas não estavam entendendo nada, mas Jesus reconstruiu tudo aquilo que impedia que eu e você tivéssemos acesso livre a Deus. E porque agora nós temos livre acesso a Deus, o templo está reconstruído, nós somos o templo de Deus, você é o templo de Deus, eu sou o templo de Deus. Nós temos livre acesso a Deus por causa daquilo que Jesus fez. E porque nós temos este livre acesso, nós podemos ter as nossas vidas reconstruídas e todos os destroços totalmente colocados diante de um Deus que faz de destroços grandes muralhas de bênção e proteção para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ambiente, para todo mundo que crê e buscar ao Senhor. Uma oração proposta para nós encerrarmos no próximo slide. Senhor, guia-nos com a tua sabedoria, teu poder, tua capacitação, completa a restauração que tu começaste em nós. Será que você pode orar isso? Vou desafiar vocês a lerem isso em oração agora, pode ser? 1, 2, 3 e... Pai, obrigado por ouvir essa nossa oração. Obrigado porque nós não precisamos olhar para as dores, para as circunstâncias, para os escombros na nossa vida ou quaisquer outras coisas. Obrigado porque nós podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor nos levanta, o Senhor nos restaura. Obrigado porque o Senhor dá sabedoria, obrigado porque o Senhor dá discernimento, o Senhor dá poder. Obrigado porque na tua palavra nós temos toda a direção segura de uma vida restaurada, construída e restaurada, que também é instrumento do Senhor para restaurar outros. Olha para cada um de nós, olha para aqueles que amamos, olha, Senhor, para essas pessoas, a começar de nós, que nós estamos apresentando diante do Senhor, e leva-nos mais além, como somente o Senhor pode fazer. Toca, Senhor, em nossas vidas, ajuda-nos a sair daqui, ó Deus, buscando ao Senhor e usando os recursos do Senhor, para que a tua reconstrução aconteça em nós e através das nossas vidas. Ouça, Senhor, o nosso clamor, ajuda-nos, fortaleça-nos, nós precisamos da sua graça. Ah, Pai, revela os pecados ocultos em nossas vidas, as áreas em nossas vidas que nós viramos as costas para o Senhor. Permita, ó Deus, que não haja mais espada do Senhor, ó Deus, em nossas vidas, nem castigo, nem disciplina, nem escombros de desgraça consequente do nosso pecado, mas permita que a graça do Senhor em Jesus Cristo nos ajude a sermos obedientes e colhermos frutos de bênção, fruto de amor, fruto de restauração. Faça isso em nós, faça isso nesses que amamos e estamos orando por eles agora também, em nome de Jesus, enquanto oramos também por nós. Ouça o nosso clamor e restaura-nos, reconstrua-nos. É o nosso clamor cheio de esperança, porque deixamos de olhar para as circunstâncias e queremos aprender a olhar para o Senhor e usar as estratégias, os recursos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém.